O que acontece se eu parar de pagar minhas dívidas? A verdade que ninguém te conta. Essa é a pergunta que todo empresário já fez em silêncio. E se eu simplesmente parar de pagar? A maioria responde com medo, outros respondem com revolta, poucos respondem com técnica. Hoje eu vou te explicar a verdade, não a versão emocional, mas a versão estrutural. O que realmente acontece nos primeiros 30 dias? Vamos lá. Nos primeiros dias de atraso, juros continuam correndo, multa contratual é aplicada, cobrança começa. Score pode começar a cair. Até aqui, nada muda estruturalmente dentro do banco. Você ainda está dentro da normalidade da carteira, mas isso é apenas o começo. E o marco dos 90 dias? A mudança invisível. Quando atrasos ultrapassa 90 dias, algo importante acontece. Pela Lei 14.467 de 22, a operação passa a ser considerada inadimplida para fins de perda. Isso significa que o banco aplica fatores de perda, pode reduzir valores no lucro real, ajusta a base de CSLL, reclassifica risco da operação, a dívida deixa de ser apenas atraso, ela vira evento contábil. E aqui começa a parte que ninguém te conta. Provisionamento. Provisionamento cria janela. A mudança na lógica do banco. Com a resolução 496, o banco trabalha com perda incorrida, mais perda esperada. Ele não espera você quebrar para provisionar. Ele provisiona pelo risco da operação. Se você para de pagar, o risco sobe, o provisionamento sobe, o impacto no resultado aparece. E o banco passa a enxergar sua dívida como ativo deteriorado. A pergunta interna deixa de ser como manter esse cliente e passa a ser quanto ainda é possível recuperar. Redução não nasce do desespero, nasce da matemática. E se você quer entender como o seu banco está provisionando a sua dívida e como isso pode abrir uma janela técnica de reestruturação, os nossos contatos estão na descrição, no primeiro comentário fixado. Fale com o nosso time de especialistas. Mas parar de pagar é estratégia? Aqui é onde muitos se confundem. Parar de pagar sem planejamento é risco. Pode gerar execução, bloqueio judicial, protesto, restrição de crédito, arrasto de outras operações do mesmo banco. Arrasto acontece dentro da mesma instituição. Se você tem várias operações do mesmo banco, uma pode contaminar as demais. Por isso, inadimplência impulsiva é erro. Mas inadimplência estratégica, dentro de uma estrutura planejada, pode abrir janela técnica. A diferença está na preparação. Quem se antecipa, negocia melhor, e quem reage tarde, perde margem. O maior erro, correr para renegociar. Muitos fazem o seguinte: param de pagar, ficam com medo, ligam no banco, aceitam qualquer proposta. Renegociação tradicional, ela consolida juros, aumenta saldo a longo prazo, mantém risco elevado. Renegociar altera as condições originais do crédito e muitas vezes aumenta o saldo final. Reestruturação é diferente. Negociação sem dossiê é amadorismo. E como se faz do jeito certo? Antes de qualquer decisão, auditoria contratual, cálculo técnico detalhado, identificação de encargos indevidos, análise de estágio da carteira, estudo de provisionamento, avaliação de risco de arrasto, preparação de caixa estratégico, mais um monte de coisa. Depois disso, define-se estratégia. Não se age por impulso, age-se por matemática. Reestruturação é matemática, redução não é sorte, é método. E se você quer entender como o seu banco está provisionando a sua dívida e como isso pode ser oportunidade, abrir uma janela técnica de reestruturação, os nossos contatos estão na descrição, no primeiro comentário fixado.
fale com o nosso time de especialistas. E o judicial? Se a cobrança escalar, judicial pode ser instrumento técnico. Pode suspender a execução, proteger patrimônio, cancelar débitos automáticos, interromper bloqueios. O nosso escritório, ele possui decisões positivas contra bancos em todos os estados do Brasil. Mas a nossa prioridade é resolver com inteligência, antes que o problema aumente. Judicial para nós não é regra, é ferramenta. E a verdade que ninguém te conta. Parar de pagar não é solução mágica, mas também não é o fim automático da empresa. O que define o resultado é se você tem estratégia, se entende provisionamento, se entende estágio, se entende arrasto, se prepara a caixa, se escolhe o momento certo, o provisionamento cria janela e quem entende a 4966 negocia diferente. Você está pensando em parar de pagar? Não faça isso no escuro, faça com técnica. Você é empresário ou possui dívidas relevantes e quer tratar isso com método, técnica, estratégia, os nossos contatos oficiais estão na descrição no primeiro comentário fixado. Fale com o nosso time de especialistas. Envie seus contratos. Permita que façamos uma análise técnica do seu passivo, das suas dívidas. E aqui trabalhamos com um número limitado de clientes e atuação personalizada. Se o seu perfil for compatível com nossa metodologia, você será orientado sobre os próximos passos. Decisão financeira não se adia e a estratégia começa agora.